No Congresso Nacional teve muito movimento hoje. O afastamento do presidente do Senado, decidido pelo Supremo Tribunal Federal ontem à noite, foi o assunto do dia. Renan Calheiros não recebeu a notificação, apesar do oficial de justiça ter esperado por eles durante 6 horas. O oficial de justiça chegou pela manhã ao Senado, mas perdeu a viagem. O senador Renan Calheiros, que chegou horas depois, se recusou a assinar a notificação. E foi a segunda tentativa. Ontem à noite, Renan Calheiros foi procurado na residência oficial, mas também se recusou a receber a decisão do Supremo. Hoje, assim que chegou aqui ao Senado, ele se reuniu com os senadores que compõem a mesa diretora, responsável por comandar os trabalhos da casa. O encontro durou cerca de 3 horas. Depois da reunião, a mesa divulgou um comunicado. O grupo de senadores afirma que a decisão impacta gravemente no funcionamento das atividades legislativas, que a Constituição estabelece a independência e harmonia entre os poderes e que decidiram aguardar a deliberação final do Pleno do Supremo e conceder prazo para a defesa de Renan antes de deliberar sobre o cumprimento da decisão monocrática do ministro Marco Aurélio Mello. Renan criticou a decisão do STF. Eu acho que há 9 dias, com uma pauta pré-definida aprovada pelos líderes, você afastar por decisão monocrática o presidente do Senado Federal, nenhuma democracia, sinceramente, merece isso. A sessão do Senado marcada para hoje, que iria discutir o projeto de abuso de autoridade, foi cancelada. O senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado, que assumiu interinamente o comando da casa, é do PT, principal partido de oposição ao governo Temer. Nós temos uma discordância enorme com essa agenda, com essa pauta que está colocada em apreciação aqui, mas ela é resultado de um acordo de líderes e eu jamais vou funcionar, jamais. Então eu contesto versões que saíram de que eu tomaria medidas precipitadas, não terá medida precipitada nenhuma. Para o PSDB, da base aliada, mais importante é não comprometer a segunda votação da PEC dos gastos, marcada para a semana que vem. Fizemos um apelo à ministra Carmen Lúcia, falamos com ela agora há pouco, e o nosso apelo é no sentido de que no máximo amanhã, se possível ainda hoje, mas no máximo amanhã, essa questão possa ser decidida, qualquer que seja a decisão, pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Não pode haver esse vácuo de poder a partir da liminar de um magistrado da Suprema Corte. O repórter Pedro Henrique Moreira continua no Senado e tem outras informações para a gente ao vivo. Pedro, boa noite. Boa noite, Pedro. Olá, Catiúcia. Olá, Pedro. Boa noite para vocês. Essa decisão, essa situação da presidência do Senado já provoca alterações, tentativas de alterações na pauta de votações. A gente viu que hoje estava prevista uma sessão para analisar aí o projeto que trata de abuso de autoridade. É um projeto do próprio, então, presidente do Senado, Renan Calheiros. Pois bem, agora há pouco, um grupo de partidos apresentou um requerimento para retirar a urgência dessa proposta. Esse requerimento ainda precisa ser votado em plenário, mas se Renan estivesse na presidência do Senado, dificilmente ele seria apresentado. E a disputa entre a base governista e a oposição continua aí para decidir qual vai ser o cronograma de votações aqui da casa. A PEC do teto dos gastos chama a atenção, causa preocupação. A oposição garante que não aceita discutir pauta de votação enquanto a situação da presidência do Senado não for resolvida. Vamos ouvir. Nós não vamos discutir pauta do Senado enquanto não houver uma solução definitiva. Quem é o presidente? Quando o presidente vier a ser definitivamente ungido, aí nós vamos discutir. Se o presidente for Renan, nós vamos insistir que não se vote. Se não for Renan, nós vamos discutir qual será a nossa posição. O que nós precisamos é de amanhã voltarmos às sessões do Senado Federal, pautarmos as matérias, tá certo? Darmos continuidade e votarmos a emenda constitucional do teto de gastos. E o assunto repercutiu hoje também no Supremo Tribunal Federal. A repórter Yara Balduino tem outras informações ao vivo. Boa noite, Yara. Boa noite, Pedro, Catiúcia. Boa noite a todos.
Pois é, o vice-presidente do Senado Federal, o senador Jorge Viana, esteve hoje ali no Supremo Tribunal Federal e ficou por mais ou menos 40 minutos no gabinete da presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Durante esse tempo, 4 ministros passaram pelo gabinete: Roberto Barroso, Teori Zavascki, Dias Toffoli e Luiz Fux. O clima teria sido para tentar apaziguar uma possível crise entre os poderes e procurar uma solução pacificadora. Lembrando que a decisão de afastar Renan Calheiros da presidência do Senado Federal foi uma decisão individual do ministro Marco Aurélio Mello e amanhã o plenário do Supremo vai decidir se mantém ou retira essa decisão. Já está confirmado que 2 ministros não vão participar: o ministro Gilmar Mendes, que está em viagem à Europa, e Roberto Barroso, que já se declarou que não pode julgar essa matéria, porque o escritório dele participa da ação. Pedro. Obrigado, Yara.